Olá, meu nome é Noslen Benatti, sou advogado e sou professor. Vamos dar continuidade agora às causas interruptivas da prescrição punitiva. Já falei do inciso primeiro, não tirei meu bonezinho ainda, estou fazendo a continuidade da aula, para os vídeos não ficarem muito longos, ok? Até existe esse tempo até para dar uma descansada, não é verdade? A pessoa está estudando, está tensa, dá para dar uma relaxadinha, um momentinho para fazer anotações de uma forma mais tranquilazinha. Joia? Vamos lá, inciso 2º do artigo 117, que são as causas de prescrição, de interrupção da prescrição, da pretensão punitiva. Qual que é o inciso 2º? Pronúncia. O que é a pronúncia? Pronúncia, ela é uma decisão judicial de primeira fase nos casos de crimes que são da alçada do tribunal do júri. Quais crimes são esses? Crimes dolosos contra a vida. Ok? Nos crimes contra a vida, nos crimes dolosos contra a vida, que estão ali a partir do artigo 121, o juiz monocrático ele não condena a pessoa que cometeu esse delito. Quem vai condenar ou absolver o réu é o Tribunal Popular, ou conhecido como Tribunal do Júri. São as pessoas, são os pares da sociedade que julgam a pessoa que cometeu o delito, ou que supostamente tenha cometido o delito de crime contra a vida, crime doloso contra a vida. Então, nos termos do Código de Processo Penal, esse tipo de crime ele é julgado em duas fases. A primeira fase chama-se sumário da culpa. O juiz ele vai observar se existe, ele vai declarar se existe admissibilidade para a acusação do réu. Se é admitido para que ele vá para a segunda fase. Ele vai colher provas, vai ouvir testemunhas, vai ouvir depoimento pessoal do réu, se a vítima estiver viva, vai fazer a oitiva da vítima, enfim, colheita de provas e tal, e vai ver se há admissibilidade para que o réu seja julgado pelo tribunal do júri. Primeira fase. Se ele entender que sim, ele dá uma decisão, eu vou colocar o nome de decisão, uma sentença de pronúncia. Isso significa que o réu está condenado? Não. Significa que ele está apto para ser julgado pelo tribunal do júri, pelo tribunal popular. Ok? E no momento que há pronúncia, interrompe o prazo prescricional para pretensão punitiva. Volta a zero. A súmula 191 do STJ diz o seguinte, preste atenção, a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Então veja só, às vezes a pessoa comete um delito de lesão corporal que no calor das emoções, no calor das investigações, de repente, a primeira fase do processo, a pessoa é denunciada por tentativa de homicídio. Ok? Só que durante e aí, como tentativa de homicídio é um crime doloso contra a vida, vai para o Tribunal Popular. Chegando lá, pelo trabalho do advogado, os jurados observam o seguinte, tudo diz que não houve tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal. Houve uma lesão corporal, não? Ou seja, ele não vai ter a pena descrita no artigo 121, no caput ou em um dos seus parágrafos. Vai lá ser vai ser nos termos do artigo 129 do Código Penal. Então existe esse negócio que chama-se desclassificação. Tira de um artigo, põe no outro.
o fato foi cometido de tal maneira que não cabe ao encaixe, a subsunção, o encaixe desse fato não cabe no artigo 121, ele vai caber no artigo 129. Então, isso chama-se desclassificação. O fato, e quem vai ver, muitas vezes quem vai verificar isso é o tribunal do júri. O fato de haver a desclassificação pelo tribunal do júri não é causa que possa não deixar de interromper. Pronunciou, então, ó, a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Mesmo que haja uma desclassificação, não interessa, é causa interruptiva. Joia? Vamos lá para mais informações. Eu fiz algumas anotações aqui no computador, porque eu vou dar aula a respeito disso. Eu coloquei assim, atenção, né? Pode ocorrer a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal por força de recurso contra a decisão de pronúncia ou por decisão do próprio tribunal do júri. As consequências entre uma e outra são diferentes. Vamos ver. Olha só. Quando alguém é pronunciado, que ele vai passar para a segunda fase do júri, que é passar pelo Tribunal Popular, desta pronúncia cabe recurso. Cabe um recurso chamado recurso em sentido estrito, também conhecido como RESE ou RSE. Ok? E como eu tinha ali falado agora há pouco para vocês, o que acontece? A desclassificação pode ocorrer pelo tribunal do júri, não no recurso. Se a desclassificação, veja só, eu coloquei até aqui a informação, se a desclassificação for observada pelo tribunal, ou seja, o réu foi pronunciado e o advogado réu acha por bem recorrer dessa decisão. Se essa decisão desclassificar o crime, não ocorreu a força interruptiva. Então, prevalece a contagem do prazo prescricional. Então, olha só, o réu foi pronunciado. Desta decisão de pronúncia cabe recurso. Em princípio, com a pronúncia, interrompeu, voltou a zero o prazo prescricional. No entanto, essa decisão de pronúncia pode, lá nos tribunais, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, ou nos tribunais superiores, pode haver uma modificação, uma desclassificação do crime. Se isso ocorrer, não ocorre a interrupção do prazo. Não volta a zero, o prazo continua. Isso se ocorrer essa desclassificação pelo tribunal. Agora, se a desclassificação operada pelo tribunal do júri diferente do que acontece com a primeira, diferente do que acontece com relação ao Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal ou os tribunais superiores, a pronúncia continua tendo sua força interruptível na contagem do prazo. Ok? Já tinha até explicado anteriormente. Então, ó, duas consequências com relação à desclassificação. Se a desclassificação for observada por um tribunal, não houve a interrupção da prescrição. Pareceu que houve, mas não houve porque o tribunal desclassificou uma tentativa de homicídio, por exemplo, para uma lesão corporal. Então, o que aconteceu? Vai ser julgado, né? Nesse caso, a pessoa vai ser julgada pelo crime de repente, de lesão corporal. Joia? E aí, a contagem do prazo não volta a zero. E se for do contrário, se for pronunciou, foi para o tribunal do júri e o tribunal, a plenária do júri, os jurados desclassificam, neste caso, né, existe a força interruptível, tá, da prescrição. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Não. Nós iríamos já para o inciso 3º,
né? Mas o vídeo começa a ficar longo mais uma vez e precisamos interrompê-lo para voltar para um próximo vídeo, senão fica muito longo e aí fica muito cansativo e não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção o máximo que puderem no momento do estudo. Beleza? Prazer falar com vocês. Bons estudos.